Então, vamos estar falando sobre cumprimento das profecias de Jesus. João Batista, no finalzinho ali, quando ele estava à beira da morte, ele mandou os seus discípulos perguntar a Jesus se ele realmente era o Cristo ou se deveria esperar outro, né? E Jesus nesse texto de Lucas 7:22, ele vai responder aos discípulos de João: volte e conte lá a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Jesus ressuscitou a Lázaro e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, né? Ele parou lá o esquife, tocou e ressuscitou. Também ressuscitou a filha de Jairo. Então, isso estava acontecendo. Mas por que isso está acontecendo? Isso é uma profecia, tá? Primeiro, essa é uma profecia de Isaías 35, do 4 ao 7. Também Isaías 26, 19, Isaías 29, 18 ao 19, Isaías 61, 1. Essa profecia diz: eis que o vosso Deus, a vossa vingança vem em retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos do surdo. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Isso está lá em Isaías 35, 4 ao 6. Eu ia abrir aqui na Bíblia Strong, só que está dando problema e eu acabei de fazer um vídeo de meia hora e perdi o vídeo por causa disso. Então, só para você ter ideia que Jesus estava cumprindo uma profecia. E ele fala dessa profecia a João, e João pode descansar em paz, sabendo que de fato se cumpriu, né? A voz do que clama no deserto já poderia descansar. E outra profecia está lá em Isaías 11, 10, que em algumas traduções ela é mais explicativa. Diz que naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que no caso é o Cristo, que será como uma bandeira de salvação para todos os povos. Ele morará na terra gloriosa e todos virão procurá-lo ali. Isso vai se cumprir no milênio totalmente, mas o início ali é realmente a vinda de Jesus para todos os povos. Tá? Já havia profecias do Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, na profecia de Oséias. Isso causou um ciúme no povo judeu, né? Causou um pouco de ciúme. Mas quando as pessoas receberam o Espírito Santo lá, no Pentecoste, disseram que eles não estavam bêbados, né? E sim, eram cumprimentos de uma profecia. Existe um texto muito importante que diz que Jesus é Deus, mas quando você fala isso, você tem que tomar cuidado que a pessoa acha que Jesus é o próprio Pai, né? Mas na verdade não, Jesus é Deus, mas é Deus Filho. Isso está lá em 1 João 5,20, eu acho que é o texto mais forte da Bíblia. Tem Tito 2,13, que Paulo chama Jesus de o grande Deus. Romanos 9,5 também fala de Jesus como sendo Deus. Mas esse texto de 1 João, 1 carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse texto é muito forte, porque João também está chamando Jesus de verdadeiro Deus e a vida eterna, que ele é Pai da eternidade, porque Jesus ele concede a eternidade para a gente, por isso que ele é Pai da eternidade. Né? Existe um texto em Apocalipse que parece que dá a entender que Jesus é o Alfa e Ômega. Tem texto que fala que ele é o primeiro e o último, mas o primeiro significa proto, né? Primeiro no tempo ou lugar. Depois a gente vai explicar isso aqui. O Apocalipse 22, 12 e 13 parece que diz assim: eis que vem sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Que Jesus também é juiz, né? Ele também julga as coisas aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui parece que dá uma meia separada.
Aí no final diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Olha que coisa interessante, eu tinha até perdido o foco disso aqui. Se o texto está dizendo: eis que venho sem demora e comigo está o galardão, no versículo 12, no versículo 20 diz: aquele que dá o testemunho dessas coisas, certamente, diz, certamente, venha sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou seja, o finalzinho, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Isso é Apocalipse 22, do 12 ao 13. O texto começa dizendo: eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. E ele termina dizendo: o que dá testemunho dessas coisas, ele está dizendo certamente: venho sem demora. O que está dando testemunho, né? Aí diz assim: amém, vem, Senhor Jesus. Então, quem está vindo sem demora e está confirmando aqui no versículo 20, só pode ser o Cristo sendo o Alfa e o Ômega. Eu vou até botar esse texto aqui, vou tentar. Olha aí o texto. Eis que venho sem demora, versículo 12, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes do sangue do Cordeiro, para que lhes se assista o direito à árvore da vida. Aí o texto vai falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. As igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aí o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diz: vem. Aquele que tem sede, vem e quiser receber de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras dessa profecia, testifico. Se alguém fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore. Tal. Aí no finalzinho diz assim: aquele que dá o testemunho dessas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Olha só, esse texto aqui, ó. Venho sem demora. E aqui no versículo 14. No versículo 12 aqui, ó. Eis que venho sem demora. Tá vendo? A comparação do 12 com o 20 dá a entender que é o próprio Jesus. E termina a frase: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, aparentemente, o Alfa e Ômega aqui representa Jesus. Mas é preciso mais estudos aqui. Mas, aparentemente, se a gente entender esse eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tem para retribuir cada um segundo suas obras, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, princípio e o fim. Ele fala das vestes do Cordeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Então o texto está praticamente aplicando a Jesus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras dessa profecia, olha só, sempre eu, primeira pessoa. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Ou seja, o texto finaliza com Jesus. Entende? Então, dá a entender que aqui o Alfa e o Ômega é Jesus. Mas ele também executa juízos, como diz no Salmo 9, versículo 8, e Salmo 96, 13. Lá em 2 Timóteo 4:1 diz: diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Tá? Então, ele também julga. Então, outra questão, vamos ver aqui outra questão importante. Já o texto lá de Apocalipse 1:6, que eu não vou abrir aqui, não vou tentar mudar aqui não, diz aqui, ó, que Jesus nos constitui reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1:6, 7, 8. No 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui já fala de Deus. No versículo 24 diz... não, isso aqui é outra coisa.
Em 1 Coríntios 15, 24 e 28 diz: E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. 27. Isso aqui é de 1 Coríntios 15, tá? 15 e 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou. Tá? Isso é uma referência ao Salmo 110, que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, do Cristo, né? Assenta-te à minha direita até que eu possa ser meu postrado dos seus pés. Aqui Paulo está dizendo que Deus sujeitou tudo aos pés de Jesus, mas isso exclui o próprio Pai, né? E o próprio Cristo, depois de tudo, de todas as coisas, ele mesmo vai se sujeitar a Deus. Então, Deus é um e Jesus é outro, tá? Mesmo Jesus sendo Deus, Deus Filho, no caso, ele não é o próprio Pai, como algumas pessoas andam afirmando por aí. Isso está em 1 Coríntios 15, 20. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 20. Aí, em 1 Coríntios 15, 40, Paulo começa a falar de uma coisa interessante, que também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, um é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. 44. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45. O último Adão, Jesus, é espírito vivificante. 47. O segundo homem é do céu. 48. Estou resumindo aqui, tá? Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, Jesus é um homem celestial. Todos os que ressuscitam nele também serão como ele, com um corpo celestial. 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, seremos todos. 52. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, os mortos já ressuscitam na condição de incorruptíveis. Essa trombeta aqui, essa última trombeta, não sei se é a trombeta quando Jesus vem destruir a besta, o falso profeta. Diz que só quem vai reinar com ele são os decapitados, né? Mas que vão ressuscitar, os mortos vão ressuscitar primeiro, né? Então, não sei se aplica ali, porque ali está falando da última morte, da última inimiga destruída é a morte, né? Então, se os mortos ressuscitarem ali naquele texto, com o corpo ali, eles vão ressuscitar já e vão subir para estar na nuvem com Jesus. E ali vão ser transladados. E os que estiverem vivos da mesma forma vão estar ali sobre as nuvens. A dúvida é, eles vêm para a terra ou não? Porque ali eles já estão com um corpo ressurreto, um corpo glorioso, né? Um corpo incorruptível como o de Jesus já é, porque ele é o primogênito dos mortos, é o primeiro a morrer, né? Ele é o Pai da eternidade. Então, ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro a ressuscitar. Então, eles vêm para a terra para o milênio, ou pelo texto de Apocalipse diz que vai passar pelo milênio, vai ficar no milênio, quando Satanás for amarrado lá por 1000 anos, somente os decapitados por conta do testemunho, tá? Isso que dá para entender lá. Aí tem um texto de Colossenses 1,15 que as pessoas falam assim, que Jesus é o primogênito de toda a criação, porque as pessoas falam que Jesus é o primeiro ser a ser criado na eternidade. Só que eles não entendem que isso aqui é um cântico, tá? Colossenses 1,15, eu estava estudando, isso é um cântico. O texto diz assim, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então não sei por que estão pegando essa questão do primogênito aqui. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, versículo 17, tá? 1 Coríntios 1,17. 18, ele é o princípio, tá? Então vamos lá. Em Apocalipse 1,17 diz que Jesus é o primeiro e o último, né? O primeiro é protos, que significa primeiro no tempo ou lugar, né? O último ali é chatos, que é extremo, último,
ou em tempo ou lugar. Tá? No versículo 18 diz: estive morto e eis que vivo. Então, ali se trata de Jesus. Então, o texto ali tem que se entender que primogênito na cultura hebraica referia-se mais à posição e ao privilégio do que uma ordem de nascimento, tá? Sendo Deus Cristo, ele tem a posição mais alta em relação a toda a criação. Ele também é o primogênito dentre os mortos, Colossenses 1,18. Então, isso aqui eu tirei da Bíblia de Estudo, né, do comentário bíblico, que o primogênito na cultura hebraica refere-se mais a uma posição e ao privilégio do que a ordem de nascimento. Como o rei Davi é o primogênito, o rei primogênito de Deus, só que ele não é o primeiro é Saul. Tá? Então, a primogênito da criação é a prioridade em termos de tempo ou posição. A palavra não descreve Cristo como o primeiro a ser criado em se tratando de tempo, porque o hino proclama que todas as coisas foram criadas por ele e que ele é antes de todas as coisas. Então isso aqui eu tirei do comentário bíblico, tá? Que aquilo ali é um hino e o hino está expressando que todas as coisas foram criadas por ele e que ele é antes de todas as coisas. Então, essa palavra primogênito de toda a criação, ela não pode ser interpretada como se Deus criasse ele na eternidade, até porque carecia-se de outras informações a esse respeito. E as informações que nós temos é que Jesus é a expressão exata de Deus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tem que ele venceu e se assentou no trono junto com Deus, quando ele fala: ao que vencer, considere que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. As pessoas falam: é dois tronos? Não, é um trono que Jesus está sentado à direita do trono do Pai, reinando, porque isso é uma promessa do Salmo 110. Disse Yahvé ao meu Adoni: assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. No final, lá no meio do texto, diz que tu és sacerdote da ordem de Melquisedeque. Deus jurou que tu és sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, aquele ali é o Cristo. Jesus, em Mateus 22, ele fala desse salmo: quem pensais que o Cristo é filho? Os fariseus respondiam: Davi. Mas Jesus fala: mas como Davi lhe chama de Senhor? Se ele chama de Senhor, como pode ser seu filho? Então Jesus já está na eternidade, muito tempo. O salmo foi escrito mais de 1000 anos antes da vinda de Cristo. Então, o salmista Davi, ali no Salmo 110, é de Davi. Jesus fala que ele fala pelo Espírito naquele salmo, tá? Isso está lá em Mateus 22. E aí a gente tem que acreditar no que Jesus diz, que Jesus explica categoricamente o Salmo 110. Entendeu? Então, Então, aqui no texto fala que o último Adão é espírito vivificante, né? E em 1 Coríntios 15, 44, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, os anjos têm corpos espirituais. Nós temos corpo natural, humano, com limitações. Os anjos têm corpos naturais. Ou seja, não são espíritos, eles têm corpos espirituais. Né? E como é o homem celestial, tais também os celestiais, diz o versículo 48 de 1 Coríntios 15. Tá? Agora,